Querido Queciano, fala minha querida Queciana, professor Ítalo Trigueiro na área, moçada. Vindo aqui para bater um papo com vocês sobre concurso público, sobre geografia, sobre a sua vida, meu filho. Vamos estudar, meninada. Quanto mais você estuda, melhor é a sua vida, mais sorte você tem. Foco na missão. Não perde tempo, moçada. Vamos lá. E ó, bico calado. Quanto menos gente souber da sua vida, melhor é a sua vida, beleza? Tranquilidade? Hoje vamos voltar a discutir questões que tratam aqui do meio ambiente, geopolítica ambiental 2, tá? E vamos discutir aqui algumas conferências, alguns acordos, alguns tratados. Eu tinha dito na aula anterior que nós iríamos deixar a tal da COP21 e o Acordo de Paris para um outro momento. Esse momento chegou, beleza? Quando eu falo do Acordo de Paris, quando eu falo do Tratado, do Protocolo de Quioto, eu falo de questões que nos remetem ao aquecimento global, que nos remetem, por exemplo, a um debate sobre os gases do efeito estufa, sobre a produção econômica, sobre o modo de consumo. E dentro dessa perspectiva, nos últimos 25 anos, vários e vários acordos, nos últimos 30 anos, vários e vários acordos têm tentado ser feitos para tentar amenizar, né, esses impactos ambientais. E eu digo sempre, apesar de tudo isso, isso não é um consenso científico, tá bom? Lembrem sempre dessa realidade. A gente teve uma conferência, né, importantíssima, realizada, né, em Paris, beleza? E essa COP ficou conhecida como COP21, tá? Deixa eu mostrar aqui o sloganzinho, né? A logozinha da COP21 em Paris, beleza? No ano de 2015. E Trigueiro, de uma forma simples, o que é a COP21? A COP21, ela é um acordo, né? Um novo acordo, com o objetivo de substituir Kyoto, certo? Que já tinha sido ultrapassado, né? E com o objetivo central de fortalecer a resposta ambiental às mudanças climáticas. É isso. O intuito aqui é fortalecer as respostas ambientais, as respostas ambientais, né, aos problemas, né, da ameaça do clima, as ameaças ao clima global. Esse era o grande intuito. Há quem diga que, professor, mas assim, quando eu vejo, né, o Acordo de Paris, ele é na realidade uma espécie de mercado de carbono. Não deixa de ser também, não deixa de ser. Tá? Mas o intuito é fortalecer essa resposta à ameaça de mudança global e reforçar a capacidade que os países têm para lidar com os impactos decorrentes dessas mudanças, certo? O Acordo de Paris ele foi aprovado por 195 países. E ele representou um grande sucesso na época, em 2015, porque países que até então nunca tinham acordado grandes acordos, né, como é o caso dos Estados Unidos da América, se comprometeram a fazer isso. Eu estou à época no governo de menino Barack Obama, tudo bem? Estou eu no governo de menino Barack Obama. E o Acordo de Paris, né, ele é aprovado aí por 195 países, parte da que a gente chama UNFCCC, né, que é para reduzir parte dos impactos de uma forma mais generalista, mais geral, beleza? E no contexto do desenvolvimento sustentável, reduzir os gases do efeito estufa. O compromisso ele ocorre no sentido de manter o aumento das temperaturas globais, o aumento das temperaturas planetárias, né, em média, em bem menos de 2 graus acima dos níveis pré-industriais. E envidar esforços, na realidade, para limitar esse aumento a 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais.
E para que ele começasse, né, de fato, a valer, era necessária a ratificação de pelo menos 55 países, né, que eram responsáveis por 55% das emissões de gases do efeito estufa. Entre eles está aí o Brasil, entre eles está os Estados Unidos, a Rússia, o Japão e daí por diante. E o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, na época já era o Guterres, se não me falha a memória, né, o Alberto Guterres, numa cerimônia em Nova York, né, ele abriu o período para assinatura oficial dos países. Esse período se encerrou em 2017. Então nós tivemos aí, né, países fazendo parte desse processo. Só que a maior potência econômica do planeta, os Estados Unidos, tiveram uma leve mudança na sua política. Né? Quando eu digo leve é porque eu acho que republicanos e democratas são muito próximos. Mas eles tiveram uma leve mudança. A leve mudança foi o quê? Foi a chegada de Donald Trump ao poder. E o menino Trump, quando chega ao poder, né, ele diz o seguinte, olha, gente, a era Trump ela vai ser diferente da era Obama. Certo? Completamente diferente. E uma das primeiras ações que ele vai tomar é revogar algumas medidas do governo Trump. Entre elas, ele vai deixar o Tratado de Paris, porque, como mesmo Trump disse, não fui eleito por cidadãos de Paris. Fui eleito por cidadãos de Pittsburgh. E a América está debilitada. Precisamos fazer a América First, ou o American First, que é o que? América de novo em primeiro lugar. Cumpri todas as minhas promessas, uma após a outra. A economia cresceu e isso está apenas começando. Vamos crescer e não vamos perder empregos. Pela gente deste país, saímos do acordo. Estou disposto a renegociar outro, favorável aos Estados Unidos, mas que ele seja justo aos trabalhadores contribuintes de empresas. É hora de colocar Youngstown, Detroit e Pittsburgh à frente de Paris. Isso era o American Fist. Vibravam os americanos em frente à Casa Branca. E essa ruptura, gente, né, ela foi decisiva, mas também, vamos lá, né, eu estou falando do Trump. Foi uma surpresa para os caralho, o Trump fez não. Ele já tinha saído, né, de outras ações promovidas pelo Obama, ele tinha saído do TTP, o Trans-Pacific Partnership, né, o Acordo Aliança do Pacífico, tá? Ele abriu uma renegociação no NAFTA, tá? Então ele, né, desconsiderou parte do que a Europa estava promovendo de pressão, enfim, né, nada do outro mundo, certo? A ruptura não foi nenhuma surpresa. Embora os Estados Unidos sejam o segundo maior emissor global, o Trump sempre mostrou uma grande resistência, né, em relação ao Acordo de Paris. Né? Em diversas ocasiões ele nega o aumento das temperaturas, né, devido à ação humana. Né? Ele diz, né, de maneira escrachada, né, e com zombaria, que ele admite a mudança climática, que a mudança climática esteja causando alguns problemas, né? Aí ele brinca dizendo que ela faz gastar bilhões de dólares em tecnologias que não precisamos. Isso ele escreveu em um livro chamado, não sei nem se eu estava com esse livro aqui, rapaz. Pouco tempo eu estava com ele, América Debilitada. Eu estava lendo aqui o livro de menino Donald, rapaz. Não, acho que eu troquei e tirei ele daqui. Mas eu tenho essa obra, né, a América Debilitada, ele escreve isso de maneira muito clara. Então, o Trump, ele sai, né, do Acordo de Paris. Realmente motivou isso. O que motiva é o cálculo econômico, né? O que motiva a saída, sem dúvida nenhuma, é o cálculo econômico, tá? É por uma questão econômica que o menino Trump disse, olha, eu não vou cumprir esse acordo. E a parada é a seguinte, meu irmão, vamos lá, força, certo? Eu não estou nem aí. E ele diz isso, ó, a China e a Índia têm vantagens que eu não tenho, então eu não quero perder isso. O acordo é um castigo, perdão, para os americanos. Tomada a decisão, a saída, vamos dizer, é fácil, embora ela seja, né, um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais gradual, certo? Mas o Acordo de Paris, ele não é vinculante.
Então ele não foi ratificado pelo Senado, isso não tem penalidade de muita coisa, certo? A saída do Acordo de Paris representa uma vitória do Trump, né? E de certa forma uma vitória de um Trump mais conservador, né? E que para muita gente isso forja aí o que a gente chama de doutrina do patriotismo econômico, beleza? Então, tá lá, menino Trump. Depois da conferência de Paris, em 2015, nós tivemos outras conferências, né? A gente teve a COP22, que foi em Marrakech, que ela é um ponto de partida como foco da definição do livro de regras do Acordo de Paris. Tá, beleza, o Trump saiu, porra, beleza. Mas vamos continuar. Segue o baile, né? E ali se gerou, né, um documento que muita gente chamou de mapa do caminho, que estabeleceu um fundo anual de 100 bilhões de dólares, né, a partir do ano de 2022 para combater as questões ambientais. Depois a gente teve uma conferência em Fiji, né, no ano seguinte, 2017, né, a COP23, beleza? E essa conferência, né, das Nações Unidas, ela foi ali tentar ver, né, questões ambientais com relação ao nível global que resultaram dos acordos de Paris. Então tudo começou a girar em torno de Paris, né? A gente teve a conferência em 24, a COP 24 em 2018, em Katowice, na Polônia, tá? Debate mais uma vez sobre essa questão e daí por diante. E nasce um debate em Katowice, né, que é muito importante, que é a respeito da Conferência das Partes e da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, um CCC, né? E os progressos alcançados nessa Conferência do Clima evidenciaram a capacidade da comunidade internacional em negociar e realizar pactos e acordos. Então, dali eles assinaram o Livro de Regras de Paris, né? Dali nasceu um acordo sobre normas e negociações de diagnósticos globais, a partir do ano 2023. Dali nasce o lançamento de um processo de aprovação para um novo objetivo climático em 2025, a aprovação de medidas para melhorar as informações e as ações sobre mudanças climáticas. Criou-se ali o Comitê de Cumprimento do Acordo de Paris, né? Aprovação de 3 importantes declarações sobre transição justa, sobre mobilidade elétrica e sobre floresta. E aí a gente começa, né, esse debate, beleza? Então nós temos aí, né, um debate que vai ganhar muita força dentro desse cenário, dentro dessa condição. Um pouco mais à frente, menino Donald Trump vai perder a eleição para senhor Joe Sleep Biden, né? O Biden velho soneca de sempre. E o Biden sempre teve na sua pauta política a questão ambiental. Então, o governo Biden ele retorna, né, ao Acordo de Paris. O Biden fez uma das primeiras ações assinando o Acordo de Paris, compromisso mundial importantíssimo, beleza? Isso sempre é importante. E isso afetou de maneira direta o Brasil, porque deu uma pressionada no Brasil, né? Isso tem, óbvio, eu estou falando da maior potência econômica do mundo, né? E quando o Biden se posiciona, né, isso tem um forte impacto internacional, tem um forte impacto, né, para que outros países sigam a mesma conduta, tá? E o Brasil se sentiu naquele momento, de certa forma, né, um pouco pressionado sobre essa realidade. Em 2020 e... Ixi, agora eu esqueci. Na COP26, em Glasgow, 21? Acho que 21. Em 2021, né, o Brasil ele vinha sendo muito questionado sobre a política ambiental realizada na época do governo Bolsonaro, do Ricardo Salles e daí por diante. Em uma tentativa de mostrar uma certa mudança, né, em relação a esse combate às mudanças climáticas e tal, o Brasil propôs um compromisso nessa COP26 de mitigar 50% da emissão de gases do efeito estufa até 2030. Professor, o Brasil vai diminuir 50% das emissões de gases do efeito estufa até 2025? Esse é o compromisso. Que compromisso é esse? NDC. Ou, se você preferir, INDC, que é o tal do índice não determinado de carbono. Não determinado de carbono. O que é que o Brasil fez? Ó, eu vou propor reduzir 50% até 2030. E se eu não conseguir? Não tem problema. Se eu conseguir só 30, já está ótimo. Não existe, né, uma punição para isso, né?
a contribuição nacionalmente determinada, né, ou não determinada, enfim, né, anunciada na época, 2020, eu acho, colocou o Brasil de volta ali no celeiro, na esteira da questão ambiental, tá? E o Brasil decidiu adotar algumas ações ali para tentar recuperar a imagem, né? Zerar o desmatamento ilegal até 2028, restaurar as florestas, né? Recuperar alguns hectares de áreas degradadas, incentivar a implantação de malha ferroviária no país, né? Aumentar a participação das energias renováveis, etc. Isso tudo, gente, de fato, está acontecendo, está em curso no Brasil. O Brasil é um dos países que mais adotam fontes renováveis de energia. O Brasil é uma das potências econômicas do mundo, já que ele está entre as 10 maiores economias do mundo, que lidera esse ranking. 47% praticamente das fontes de energias brasileiras são renováveis, contra aí 53, 54% aproximadamente de fontes não renováveis. O mundo, por exemplo, tem 85% de fontes renováveis. Desculpa, não renováveis, só 15% renovável. Então o Brasil é um dos signatários mais importantes desse processo, né? Esse pacto de Glasgow, ele foi muito importante para a gente chegar a uma conclusão legal. E muito se espera mesmo da COP30, né? Muito se espera da COP30. Né? A COP27 de 2022 foi lá no Egito, se não me falha a memória, né? Então assim, muito se espera da COP30 que vai ser realizada em Paris. 2023 foi em Dubai, 2024, não, 2023 Dubai, 2024, né? A gente vai ter uma, não, COP30 é 25, desculpa, tá? 25. E a gente vê todo esse cenário desse desenho, né? Dessa geopolítica que se desenha aí, que óbvio, né? Tem alguns momentos de maior tensão, de maior inflexão, começo do Trump, mas tem momentos onde esse processo ele caminha de uma maneira mais amigável, vamos colocar dessa maneira, caminha de uma maneira mais saudável, mais salutar, né? E os países chegam a alguns acordos importantes para fazer com que haja essa cooperação. Eu acho que a grande questão do século XXI é a questão ambiental, isso é claro para muitos pesquisadores, e que isso deva ser tratado de uma maneira mais atenta, né? Por quem desenha esse cenário, por quem organiza esse cenário. Nós acreditamos, né, fortemente de que isso pode ser um caminho, pode ser um rumo importante para o século XXI tomar uma nova guinada aí na questão ambiental. Beleza, galera? Tranquilidade, maravilha, show de bola. Beijo grande, meninada, forte abraço. Fica na fila do concurso, porque essa equipe aqui realiza os sonhos dela através da conquista de vocês. E eu tenho certeza que o próximo concurso, quem vai ser aprovado, está aí do outro lado da tela. Beijo grande, forte abraço, até mais. Tchau, tchau.